Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 1º de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o advogado, doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E atenção, julho começa com a força-tarefa da Lava Jato prendendo hoje cedo, no Rio de Janeiro, o procurador do estado, Renan Saad. Ele foi preso em casa em São Conrado, zona sul da cidade. Saad é suspeito de receber mais de R$1.200.000 em pagamentos da Odebrecht para mudar o traçado da expansão do metrô do Rio. E em São Paulo, a Polícia Civil de Guarulhos prendeu o dono de um posto de gasolina da Transpetro por furto de gasolina. Estão sendo cumpridos, agora de manhã, 14 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Mogi das Cruzes, Guararema, São Paulo e Santo André. E os destaques da nossa edição. Previdência. Relatório da reforma pode ser votado ainda nesta semana. Lava Jato. Manifestantes saem às ruas em defesa de Sérgio Moro. Mercosul. Bolsonaro acredita que acordo com a União Europeia entra em vigor em até 3 anos. Viagens mais caras. Tarifas de pedágio sobem em São Paulo. Linha Verde. Projeto de Felício Ramute já está na Câmara. Combate ao crime. Estado lança companhia do CAEP em Taubaté. Voo de anjo. Criança de 3 anos cai do 4º andar de prédio na zona leste de São José. Sem edredom. Inverno deste ano deve ser mais quente por causa do El Niño. E mais a agenda do esporte e o eclipse de amanhã. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E o mês de julho começa com pedágios mais caros. A alta nas tarifas vale para as rodovias estaduais de São Paulo e já estão valendo logo a partir de hoje. No Vale do Paraíba, o aumento foi aplicado em 2 rodovias, Carvalho Pinto e Tamoios. As tarifas contratuais das concessionárias que administram as rodovias foram reajustadas em 4,66%, índice relativo ao IPCA acumulado entre junho do ano passado e maio deste ano. Confira o reajuste nas rodovias da região. Na Carvalho Pinto, no trecho de São José dos Campos, a cobrança mudou de R$ 3,50 para R$ 3,60. Já no trecho de Caçapava, a cobrança foi de R$ 3,60 para R$ 3,70. Na rodovia dos Tamoios, a cobrança mudou em Jambeiro, de R$ 3,80 para R$ 4,00. E em Paraibuna, de R$ 7,40 para R$ 7,60. O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28. Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas. E julho deve começar com agitação na Câmara dos Deputados. Está prevista para esta semana as últimas negociações entre equipe econômica, líderes partidários e governadores
para a possível reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Pelo projeto enviado pelo governo federal, a proposta da reforma da Previdência valeria automaticamente para servidores dos estados e dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos legislativos locais. Mas esse ponto foi retirado do parecer do relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que voltará a se reunir com governadores nesta terça-feira. Se houver acordo, a inclusão dos governos locais na reforma entrará no voto complementar do relator, cuja leitura está marcada para terça-feira na comissão especial. Rodrigo Maia mantém a expectativa de votar a PEC no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Tarcísio, o que você acha da questão da inclusão dos estados na reforma, né? Tá toda essa discussão, estava no projeto inicial, depois o relator, por diversas questões, retirou isso, e agora os governadores estão de cabelo em pé, né, em relação a essa questão. Eu acho que deve ser incluído. Todos os estados têm problemas, nós temos uma situação geral e muito complexa. Deixar isso de lado é um problema para ser colocado depois, né? Então vai ter que ser discutido novamente. Em minha opinião, tem que ser um movimento nacional, todos os governadores, deputados, entendendo que isso é necessário e participar disso. Porque o governador João Dória, aqui de São Paulo, está batendo na tecla de que, se não fizer, agora vai ter que fazer logo mais. Sim. Né? Porque alguns estados já estão falidos, né? Por conta do peso dos servidores, da folha de pagamento dos servidores. Eu acho que olhar como um todo, fazer algo um pouco mais abrangente é melhor agora do que ficar essa discussão a todo momento, né? Tem estados completamente, com as finanças completamente destruídas. Precisa fazer já. E domingo foi dia de protesto em ao menos 88 cidades brasileiras em apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Operação Lava Jato, à reforma da Previdência e ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Com roupas nas cores verde e amarelo, os manifestantes portavam cartazes com frases de apoio ao governo, cantavam o hino nacional e, em alguns casos, faziam orações antes ou após as manifestações. Um dos principais alvos da manifestação era o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que vem publicando mensagens atribuídas a Moro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros do Supremo Tribunal Federal também foram criticados durante os atos. Em São Paulo, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, ocupando cerca de 4 quarteirões, mas concentrados em 2 pontos, perto dos prédios do MASP e da Fiesp. O movimento nas ruas informou que 1 milhão de pessoas estiveram presentes. Em São José dos Campos, o ato aconteceu no Parque Vicentina Aranha. Uma pista foi interditada durante a manifestação. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 750 pessoas participaram da manifestação. A Praça Santa Terezinha, em Taubaté, reuniu cerca de 350 pessoas. De acordo com a Polícia Militar, durante o ato na capital paulista, membros do grupo Direita São Paulo e do MBL discutiram. Os organizadores do MBL ouviram gritos como "fora daqui", "vendidos" e até petralhas. Os policiais que acompanhavam a manifestação precisaram intervir para separar a confusão. A principal tensão envolvendo o MBL é de que o movimento não compareceu à última manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Houve desentendimentos com integrantes do movimento também em outras cidades. O ministro Sérgio Moro se manifestou pelo Twitter agradecendo os apoiadores e garantindo que está na missão de
combater a corrupção e o crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro também comentou os atos, parabenizando os manifestantes que foram às ruas. Tarcísio, o que você acha da questão do vazamento desses diálogos do The Intercept? Bom, eu acho primeiro é um crime, né? Isso não se discute. A segunda questão, até onde ela reflete eventual irregularidade ou má conduta a ponto de não ter validade o julgamento. E nesse aspecto eu acho que a infração é ética e não invalida os julgamentos. Certo. Acho que Ministério Público, Judiciário deve se manter afastado, essa proximidade é ruim, mas a gente sabe que existe também. Existem agora as conversas que já saíram também de advogados com juízes. É que a gente não sabia, né? Nós que estamos vendo o judiciário sabemos a posição onde os promotores ficam ao lado do juiz nos fóruns, isso dá uma proximidade maior. Então isso tem todo um contexto que sistemas diferentes, como no Chile existe um sistema diferente de julgamento. O juiz que faz a instrução não é aquele que julga. Tem sistemas jurídicos no mundo que são diferentes. Esse é o nosso. Aqui a gente não tem o juiz de instrução, né? Não, aqui é um juiz que acompanha o processo desde o início. Tem suas vantagens e desvantagens, mas eu acho que nesse contexto de conversas não existe algo que invalide o julgamento. Então esses julgamentos já foram mantidos pelos tribunais, as provas estão no processo, então não invalida. A questão é como a gente trata essa situação toda para melhorar o sistema. O que a gente vai fazer em relação a isso? Isso eu acho importante. Em relação às manifestações, a gente viu que, quer dizer, não é toda hora que as pessoas vão para a rua, né? Quer dizer, houve as manifestações em várias cidades, com toda o seu poder aí de voz, né? Mas não é toda hora que as pessoas conseguem ir para a rua, né? Mas se você considerar o histórico no país, em que momentos a população, as pessoas saíram às ruas para se manifestar de alguma forma? Não, isso sim. Acho isso é um movimento extremamente interessante. Não é culturalmente a nossa atitude, mas eu acho importante. Não, eu acho importante sim. Mas eu acho que a questão o povo na rua não substitui, no meu entender, a articulação no Congresso. Não, de forma alguma. Quer dizer, muitas vezes o governo trata a manifestação a favor, principalmente, como com apoio incondicional para as suas atitudes, né? E esquece muitas vezes que existe o Congresso Nacional. Então eu acho que só precisa ficar claro, quer dizer, tudo bem, tem que ir para a rua, tem que manifestar pró, contra tal, mas tem que lembrar que existe o Congresso Nacional, né, que foi eleito também por outras pessoas e que a articulação política tem que passar necessariamente pelo Congresso Nacional. A gente vai de extremos a extremos, né? A gente não tem nenhuma participação, então a omissão deixa que tudo aconteça no Congresso. Nesse momento nós fazemos um movimento que ele pode ser e deve ser de todas as tendências. E aí isso faz também que o Congresso olhe para a população. Eu acho que isso é importante, esse envolvimento. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou o acordo de livre comércio entre os países que integram o Mercosul e a União Europeia e espera que o Congresso Nacional seja um dos primeiros a aprovar o acordo. Após passar pelos ministérios brasileiros envolvidos, o governo enviará o texto para o Congresso Nacional, onde tramitará por comissões e precisará ser aprovado, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Se aprovado, o acordo de livre comércio eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Há certa unanimidade em relação à importância desse acordo, né, Tarcísio? Acho que sim, isso sem dúvida é importante para o Mercosul, para o Brasil, para a Europa também, né? Agora, quer dizer, vai ter todo um período aí de discussão para ajeitar esse acordo, que não é fácil, né? Exige aí os acertos de ambos os lados, né? Mas é muito importante e
a gente estava discutindo aqui, né, como é importante dentro do tabuleiro de xadrez, foi a expressão que você usou, né, dentro do tabuleiro de xadrez da economia mundial, né. Quer dizer, essa peça, Brasil se aproximando da União Europeia, é bom para o Brasil, mas é muito bom para a União Europeia também. Claro, não tem dúvida. Se não tivesse importância para eles, não seria depois de 20 anos que eles aceitariam. Eu acho que é um primeiro passo nessa, de todas as negociações, 20 anos de negociação, um grande passo. Ainda tem muita coisa, mas é importante para todo mundo. E aguardamos ansiosamente todas essas reações e acordos para ver se a nossa economia começa a andar também, porque vamos aí, o primeiro dia do final de ano começa hoje, né? Então a gente precisa realmente fazer valer. O militar da aeronáutica que transportou cocaína em voo da FAB, Manuel Silva Rodrigues, pode pegar 15 anos de prisão se for julgado pela Justiça da Espanha. A afirmação é do advogado espanhol Jesus Santos, abre aspas. Trata-se de uma investigação global, porque o crime tem ramificações em diferentes países e, assim, há a possibilidade de ele ser julgado no Brasil ou na Espanha, diz Santos. Mesmo se o Brasil pedir para que o militar seja retornado ou extraditado, a Espanha deverá querer julgá-lo, de acordo com o advogado. Durante a viagem ao Japão, Bolsonaro comentou o caso, dizendo que era uma pena que o caso não tenha sido na Indonésia, país onde os traficantes de droga são punidos com a morte. Cruzando a fronteira e entrando para a história, o governo da Coreia do Norte chamou de histórico o encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na fronteira entre as duas Coreias neste domingo. Ao cruzar brevemente a fronteira na zona desmilitarizada, Trump tornou-se o primeiro presidente norte-americano a pisar na Coreia do Norte. Trump disse que é um grande dia para o mundo e que espera um recomeço nas conversas para resolver o impasse sobre o desmantelamento do programa nuclear norte-coreano. O breve encontro entre Trump e Kim foi o primeiro desde a reunião no Vietnã, em fevereiro, encerrada após os dois lados não chegarem a um acordo sobre o tema. Recentemente, porém, Trump e Kim trocaram cartas e voltaram a se elogiar. O encontro foi elogiado até pelo Papa Francisco, que rotulou a ação como um exemplo da cultura do encontro. Quer namorar comigo aqui, não tá? Porque exasperamos as tensões, ficamos de bem, convida para ir brincar no meu quintal. Tá engraçada essa situação. Mas é claro que é uma situação que o mundo inteiro vê com muita atenção, dada a beligerância que, claro, existe entre as partes e, claro, também pelo potencial de destruição envolvido em ambas as partes. Não é só de uma ou de outra, não. E manifestantes invadiram o prédio do parlamento de Hong Kong, segundo informações da CNN. A região está sob tensão com uma onda de protestos que se intensificou após a celebração oficial do 22º aniversário do retorno do território ao domínio chinês. Foram usadas barras de metal, como você vê aí, e um carrinho de ferro para estourar as portas e janelas de vidro. O governo divulgou comunicado em que pede para que os manifestantes deixem o prédio imediatamente. Tensão mesmo. E é engraçado, né, porque mesmo depois aí de tantos anos aí, já que já voltou para a administração chinesa, né, eles tratam ali como uma área especial, né? Eles não querem, os chineses que ali vivem não querem ser tratados como os chineses da China, né? Ela é importante mundialmente para a China e para todo o contexto, não Pois tem jeito. Né, É interessante que tenha
Algumas partes têm cedido, a China cedeu em alguns aspectos, mesmo assim as manifestações continuam. Né? Porque a China tem um comportamento para o continente e para Hong Kong. Sim. Né? Porque o potencial capitalista de Hong Kong, né? A porta de entrada de Hong Kong para esse mercado capitalista, né? É muito importante para a China. Né? Sim, é importante para o movimento econômico mundial. Hong Kong tem uma importância significativa e a China precisa disso também, né? Então é uma tensão que tem que ser acertada, assim como a Coreia do Norte com os Estados Unidos e Rússia e China. Esse contexto é importante para o mundo. Aliás, nós estamos vivendo um momento muito interessante com relação a esse reposicionamento de antigos parceiros, novos parceiros entrando e novas regras que passam a acontecer no mundo inteiro aí. Esse problema político aqui tem um envolvimento muito sério na economia mundial, que é o que está acontecendo em Hong Kong e que, claro, a gente tem que acompanhar de muito perto. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E uma criança de 3 anos caiu da janela do 4º andar de um prédio na noite de ontem em São José dos Campos. O menino foi resgatado consciente, apenas com um ferimento na cabeça, sem gravidade, e encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial. O prédio fica na Vila Tesouro, ambos na zona leste do município. De acordo com as informações da polícia, a criança e os pais não seriam moradores do prédio e estavam no local para uma festa. O menino de 3 anos teria sido colocado para dormir e os pais estavam no evento ao lado do dono do apartamento. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e o caso será investigado pela Polícia Civil. Tá, e a gente tem aqui, como todos os dias aí, os nossos bons dias, que a gente fala com o nosso amigo Hamilton Neri, e a todos vocês eu volto a dar o bom dia a todos que estão em contato, lembrando que nós estamos ao vivo e você pode também participar aqui do jornal, tá bom? E o governador João Dória quer reduzir para 10 até o fim do ano a taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes na região metropolitana do Vale. Em visita a Taubaté neste sábado para a inauguração do CAEP, Companhia de Ações Especiais da Polícia, Dória falou sobre a meta estabelecida pelo Estado para melhorar a segurança do Vale do Paraíba, região mais violenta de todo o interior de São Paulo. De acordo com o governador, a ideia é alcançar 10 para depois trabalhar com números semelhantes à média estadual, que atualmente fica em 6,83. Abre aspas. Nossa meta é reduzir para 10 até o final do ano e, gradualmente, trabalhar em um dígito. São Paulo tem 6,83 e queremos chegar nesse padrão aqui no Vale. Claro, não se faz isso de forma rápida, mas com tempo e ações, afirmou o governador. No sábado, Dória participou da inauguração do CAEP em Taubaté. A implantação da companhia foi alvo de polêmica, já que, durante a campanha, o governador prometeu que instalaria um BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia no município. No entanto, já no cargo, anunciou que a cidade receberia um CAEP com 100 agentes, 1/3 do prometido inicialmente. Abre aspas, padrão da melhor PM do país, o que temos em Taubaté é o melhor da Polícia Militar do Brasil. Isso vai ajudar a melhorar a sensação de segurança da população do Vale do Paraíba, completou o governador Dória. Mais de 300 mil pessoas ainda precisam ser imunizadas contra a febre amarela na região metropolitana do Vale. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, aproximadamente 700 mil pessoas foram vacinadas na região nos últimos 2 anos, o que representa 69% de cobertura vacinal.
A região não registrou nenhum caso confirmado da doença durante o ano de 2019, mas apresenta 5 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Segundo o Ministério da Saúde, por possuir matas e rios onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente, a RM Vale é considerada uma área de risco para a doença. As cidades de Taubaté, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal já atingiram 100% da cobertura vacinal. O ex-reitor da Unital, a Universidade de Taubaté, José Rui Camargo, e 45 servidores da autarquia viraram réus em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. A denúncia foi feita em abril de 2016 e recebida esse mês pela Vara da Fazenda Pública. Segundo a promotoria, o então reitor descumpriu uma decisão judicial de outra ação, que em outubro de 2015 havia considerado irregular a criação de funções de confiança que não tinham as respectivas atribuições e com um prolabore indevido. Apesar da decisão judicial, da qual não cabia mais recursos, entre outubro de 2015 e abril de 2016, foram pagos R$ 192 mil aos servidores. O ex-reitor, que nega qualquer irregularidade, está com os bens bloqueados desde abril de 2016. O Ministério Público pede que os servidores sejam condenados a devolverem as quantias recebidas. E de olho no poder estratégico do Vale. Será lançada na próxima quarta-feira, dia 3, em São José dos Campos, a Desenvolve Vale, uma plataforma de negócios que tem como objetivo debater e estimular o desenvolvimento sustentável da região metropolitana do Vale do Paraíba. A Desenvolve Vale é comandada pelo empresário Kiko Savaia. O evento, para convidados, autoridades e formadores de opinião, terá início às 13 horas no Hyde Park, Jardim Aquários, tendo como convidado o ex-ministro da Fazenda e consultor Maílson da Nóbrega, que fará uma palestra sobre as perspectivas da economia brasileira. Hoje, claro, um tanto paralisada à espera de ações concretas do novo governo. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, enviou à Câmara a proposta que instituiu o projeto Linha Verde, como foi batizado o corredor que vai interligar as regiões sul e leste do município. A aprovação do texto é necessária para o andamento do projeto, já que a Prefeitura precisa de autorização dos vereadores para desapropriar 31% da faixa pertencente à CTEP, que é a Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica. No texto, enviado à Câmara na última quinta-feira, Felício afirma que a desapropriação será feita com desconto de 85% sobre o valor de avaliação das áreas. Assim que a proposta for aprovada pelo Legislativo, a CTEP dará posse provisória dos terrenos para o município. O objetivo do governo Felício é iniciar ainda esse ano a primeira fase da obra, orçada em 50 milhões. O edital deve ser lançado em setembro. Essa etapa compreende as obras na Zona Sul, com 7 quilômetros. Nessa região também devem ser feitas 4 novas praças e a maior ciclovia da cidade. Pelo corredor da Linha Verde, que terá 20 quilômetros ao todo, está prevista a passagem do transporte rápido de massa. O modelo ainda não está definido, mas deve ser o VLP, veículo leve sobre pneus eletrificado. Acho importante que dar uma dica que o jornal Vale traz uma reportagem, pode ser vista no site, né? O jornal é do fim de semana, uma reportagem sobre esse projeto da Linha Verde com todos os detalhes. Tem um mapinha lá mostrando como vai ser.
É muito importante o cidadão conhecer esses projetos, não só conhecer os projetos, mas participar também das audiências públicas que estão acontecendo em relação à lei de zoneamento. É muito importante a participação. Você não acha que é importante a participação, né? É importante a participação, são contextos novos, a mobilidade urbana ela muda completamente com tudo que vem acontecendo, né? Mas é importante a participação. E esses corredores, esses movimentos são essenciais para a melhor distribuição das pessoas e de mobilidade mesmo. A participação é sempre importante, não tem a menor dúvida. E outra coisa, você pode ver pelo site da prefeitura onde vão ter essas apresentações, as discussões que normalmente circulam os bairros da cidade. Isso é muito importante. Participar faz toda a diferença. Não adianta reclamar depois, tem que participar, tá bom? E a prefeitura de São José dos Campos vai terceirizar a gestão da UPA, a unidade de pronto atendimento do Campo dos Alemães, na região sul da cidade. O edital para a seleção da organização social interessada em administrar, gerenciar e operacionalizar as ações e serviços de saúde da unidade foi lançado essa semana. Segundo o governo Felício Ramute, este modelo de gestão visa aprimorar a qualidade dos serviços ofertados para a população. Essa será a 5ª unidade de saúde sob a administração de uma organização social. Como que você vê essa questão da gestão de uma UPA, por exemplo, né, por uma organização social? Bom, eu não vejo o Estado como um órgão eficiente de administração. Então eu não vejo que o Estado, pelo município, o Estado, a União, administrem negócios de uma forma adequada. A gente vê uma série de questões que devem envolver que eu acho que não é o melhor administrador. Eu vejo com bons olhos a transferência, porque o Estado assim considerado poder público, ele pode administrar isso vendo os resultados e custos. Então o custo é menor, a situação de administração, ele pode exigir que a entidade cumpra as metas, e isso torna melhor a população, essa é a minha opinião. Eu vejo como um sistema muito melhor, ele gasta menos, é mais eficiente e ela dá uma oportunidade de atendimento à população. Pois é. Pois é, nós vamos para um rápido comercial, porque depois tem ele, Caio Souza, falando como é que vai ficar esta secura de inverno que não tem frio. A gente volta logo depois do comercial, fique com a gente. Após breve verificação aqui dos altos da Cassiano Ricardo, a gente pode ver algumas nuvens no céu. Será que tem água prometida aí? Porque está precisando chover, mas vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começará sem grandes mudanças no tempo aqui na nossa região. A segunda-feira será um dia de céu com poucas nuvens. Mais uma vez teremos umidade relativa do ar baixa e durante a tarde teremos calor. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 29 graus. No litoral norte ficaremos com 31, 28 na capital paulista e 22 na Serra da Mantiqueira. Mais uma vez, não temos previsão de chuva para hoje. E assim, adiantando a previsão do tempo, para o restante da semana, só lá na quinta-feira que a passagem de uma frente fria deve mudar as condições do tempo aqui na nossa região. Por conta disso, devemos ter aumento gradativo da nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas em declínio. Mas vamos aguardar até a quinta-feira para poder confirmar o que a gente está vendo aqui hoje na previsão do tempo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Mas, Caio, até vou ler uma outra notícia aqui. Esse inverninho tá meio de perna, né? Porque, olha só, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia,
o inverno desse ano terá temperaturas acima da média para o período nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Segundo o portal G1, o motivo é o fenômeno, todo mundo já ouviu falar dele, El Niño, que acompanhou o Brasil no verão e outono, deverá continuar influenciando o tempo com aquecimento acima do normal na parte do Pacífico próxima ao Equador, o que dificulta a entrada do ar frio. E segundo aí vocês, o inverno de 2019 terá quase todas as ondas de frio desviadas para o oceano e deve terminar com as temperaturas acima da média. E as altas temperaturas no outro lado do mundo também não estão brincadeira. Subiu para 8 o número de mortos em função da onda de calor na Europa. Vários países sofreram nesse sábado com as temperaturas elevadas. A onda de calor já bateu recordes no continente e provocou grandes incêndios e picos de poluição. Realmente o negócio está feio lá na Europa mesmo, né? E sem contar que, a despeito de até já terem alguma infraestrutura para o calor, eles não têm o metabolismo tão bom para enfrentar esse calor como nós temos. Estava lendo uma matéria essa semana que realmente isso é um fato e as autoridades ficam preocupadíssimas, principalmente não se repetir o que aconteceu em 2003 em Paris, onde mais de 14 mil pessoas, a maioria deles idosos principalmente, pereceram em função daquela onda de calor e eles não estavam preparados. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu que tinha um filho se formando em Paris e que a formatura da Escola de Minas era num auditório pequeno. E pasmem, o auditório não tinha ar-condicionado. Quer dizer, não estão preparados realmente para esse calor. 40 graus, 38 graus. Essas últimas semanas, essas foram as temperaturas em Madrid, Paris. A população idosa é que mais sofre, né? E as pessoas idosas solitárias, né? Tem esse problema de não conseguir ir para um hospital e acaba virando parte dessa estatística aí. Não tem a menor dúvida, um problema seríssimo e tal. Só um parênteses aqui, uma história muito bonita que aconteceu em 2003 em Paris, que foi uma carteira que acabou sendo condecorada e tudo mais, porque ela acabou salvando muitos idosos, porque é ela que fazia a entrega da correspondência e ela começou a achar estranho e começou a visitar ainda. As cartas, exatamente. Né? E aí ela começou a visitar, mesmo que não tivesse, ela passou a avisar a polícia. Mesmo assim, levou um tempo para ela ser ouvida e alguns já tinham morrido, mas ela teve uma participação muito, muito bacana e muito legal mesmo. E o Festival de Inverno de Campos, então? Chega agora a sua 50ª edição, esperando que o frio chegue mesmo e chega também com várias atrações. Você viu lá que são 10 graus, né? Só 10 graus. A mínima. A mínima. Então, cuidado com os casacos, não precisa ser um casaco tão pesado também. Você não vai pro Kilimanjaro. Mas só para Campos do Jordão, que a média, a mínima vai ser 10 e a máxima 22. Então, tá mais reconhecido como o maior festival de música clássica da América Latina. O evento de 2019 contará também com uma programação renovada, incluindo as atrações tradicionais. Nós vamos ter aparecendo agora a música popular brasileira. A cidade espera receber 1,5 milhão de turistas. Além das temperaturas mais frias, a cidade da montanha, claro que todo mundo conhece, é conhecida pela arquitetura com inspiração europeia e belas paisagens. O Festival de Inverno vai até o dia 28 de julho e teve abertura ontem, se não me engano, né, com a Orquestra Sinfônica de São Paulo e foi um espetáculo belíssimo. A gente viu alguns flashes aí, muito bonito mesmo. Parabéns, aí esperamos que o frio chegue. Termina hoje o prazo para as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2019. O programa oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas.
A lista com a pré-seleção dos contemplados sai no dia 9 de julho. E segundo o Ministério da Educação, serão oferecidos 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juros zero. Bem legal. Hora do esporte. E foi ligado o sinal de emergência. Jogando fora de casa, o Burro da Central perdeu para o Sub-23 do Corinthians por 1-0. O gol da partida foi marcado por Dias, nos minutos finais do jogo. Esta foi a segunda derrota da equipe taubatiana na Copa Paulista. A equipe da região volta a campo no próximo domingo, quando vai receber a Juventus no Joaquinzão. E sobre a última rodada da segundona do Paulista, deixou escapar. Com um gol sofrido no último minuto, o São José empatou com o Amparo por 2-2 neste domingo de manhã, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Agora, na segunda fase do campeonato, o time da região, comandado pelo técnico Francisco Oliveira, vai ficar no grupo 12, ao lado de Flamengo de Guarulhos, Matonense e José Bonifácio. Derrota para o líder. O Atlético Joseense perdeu para o Paulista de Jundiaí por 2-1 neste domingo de manhã, no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Também classificado para a próxima fase, o time da região vai ficar no mesmo grupo de Marília, Rio Branco e Guarulhos. A Federação Paulista de Futebol vai definir hoje os horários da segunda fase. E o Mantiqueira? Pois é, se despediu com derrota dentro de casa. O atacante Wagner marcou o único gol da vitória do União Mogi sobre a Laranja Mecânica. O Mantiqueira só volta a campo agora em 2020. Glauco, é verdade que você torce para o Flamengo de Guarulhos? Não, na verdade, eu torço para o Jabaquara de Santos. O glorioso, eu diria até, o glorioso time do Jabaquara, um time para lá de tradicional na Baixada Santista, que tinha como grande atração o Beck, que era o glorioso e famoso também Dedão. Tá bom. Então eu sou o torcedor oficial do Jabaquara. Por isso que a gente fala de vez em quando, vamos colocar o Jabaquara em campo. E olha só, uma notícia bem legal para encerrar, eu não sei, eu curto, tenho certeza que o Zé Guilherme curte também, e agora estamos aqui com o Dr. Tarcísio, que eu vou perguntar. A América do Sul será privilegiada com um eclipse solar total, tendo o local previsto com o melhor avistamento, o Chile, mais especificamente na cidade de La Serena. O ponto fica bem em cima de onde se concentram os principais telescópios do Chile, a 500 quilômetros ao norte de Santiago. O evento astronômico acontece nesta terça-feira, às 17h39, pelo horário do Brasil. Tem uma opção aí, se você perder esse evento, em 14 de dezembro de 2020, haverá outro eclipse no sul do Chile e Argentina com melhor visualização. No Brasil será um parcial, né? Será parcial. Parcial. Mas nós fizemos questão de dar a notícia no dia 14, porque a gente já pode até fazer um carnezinho para viagem e poderia ir para o Chile ou Argentina ter uma melhor visualização do próximo eclipse, né? Você gosta de astronomia também? Sim, é muito interessante. O que eu lembro nessa conversa é quando o cometa Halley, que teve aquele movimento da década de 80, e nós todos ficávamos esperando, e todo o movimento das pessoas nas cidades, indo para os pontos mais próximos, importantes. No Horto Florestal aqui em São José, nós fizemos uma grande caravana para... Sem dúvida. Eu sei uma coisa que deixou o Halley, pouca gente, inclusive Ninguém eu viu. também, não vendo o Halley, mas as festas foram ótimas. As concentrações, as viagens, foi tudo muito bacana mesmo. Tá bom? Bom, a gente está terminando, eu dou um bom dia ao Zé Guilherme, mais alguma consideração, Zé Guilherme? Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Doutor Tarcísio, muito obrigado pela sua presença aqui e tenho certeza que a gente, agora nos próximos, nós vamos trazer mais algumas coisas. Nós queremos muito, muito mesmo ter a sua participação aqui. Muito obrigado por despender esse tempo e vir nos conversar com a gente aqui. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigadão. E para você, não se esqueça, amanhã mais um Abre Aspas, esperando que essa semana chova um pouquinho. Recomendação do meu amigo Caio Souza, permaneça tomando água,
dando água às crianças e aos idosos também. Tá bom? Ótimo dia para você, ótima semana e até amanhã.